Olá, meus queridos, tudo bem? Antes de mais nada, me apresentar. Meu nome é Francisco, eu sou professor auxiliar do curso Crescendo na Unção Manhã, no Ministério Unção do Crescimento. O professor é o pastor Fábio Batista, mas quem está aqui com vocês nas aulas de reposição, e é uma grande alegria para mim, sou eu, o Francisco. Antes de iniciar essa grande jornada, onde o Espírito Santo é o foco, onde o Evangelho de Cristo é o que vai, com certeza, ministrar todas essas aulas, tanto presenciais quanto aqui, eu quero ler um versículo para vocês. 1 João 5:4. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, pessoal, está na palavra. A gente tem que ter fé para alcançar a graça de Deus. E o maior significado da vitória em fé é continuar acreditando que Deus vai fazer algo diferente nas nossas vidas, mesmo não acontecendo da forma que a gente quer. Porque da forma que Deus quer para cada um de nós, é muito melhor do que a nossa forma. Então a gente tem que se manter firme na fé, colocando tudo nas mãos de Deus. Vamos para cima. Vamos iniciar aqui. Seja muito bem-vindo ao curso Crescendo na Fé. Prepare-se para uma jornada de transformação e crescimento espiritual, como você nunca viu. Aqui vamos mergulhar juntos nas profundezas da palavra de Deus, desvendando os segredos de uma vida cheia do Espírito Santo e alinhada com a visão poderosa que Ele tem derramado sobre nós. Nosso objetivo é claro, capacitá-lo a crescer na unção, de forma genuína e consistente, para que você experimente o cumprimento do propósito de Deus em sua vida, e se torne um guerreiro valoroso no exército do reino de Deus, o exército que mais cresce no mundo. Nessa caminhada, você não estará sozinho. Conte conosco, com os seus aliados e mentores. Estamos juntos, de mãos dadas, prontos para avançar rumo a outro nível de intimidade com Deus, de poder e de autoridade espiritual. Prepare seu coração para ser cheio do Espírito Santo e para viver uma vida de impacto e relevância no reino. Um forte abraço e caloroso, um forte e caloroso abraço. Família Unção do Crescimento, juntos, crescendo na unção e conquistando o impossível. Nosso querido pastor Bruno Monteiro escreveu esse bem-vindo para vocês, essas boas-vindas. Então vamos lá. Agora vamos para a página 2, vem mostrando aqui o cronograma do que vai ser dito nessas 8 semanas. E na página 3 a gente inicia. Capítulo 1. Sou da família, descobrindo meu lugar no corpo de Cristo. Pertencer, uma necessidade humana e espiritual. Todos nós desejamos nos sentir parte de algo maior, seja na família, no trabalho, no círculo de amigos ou na igreja. A necessidade de pertencer é uma intrínseca ao ser humano. Não fomos criados para viver isolados como ilhas, mas sim para viver em comunidade, como um cardume, onde cada peixe tem a sua função e importância. Isso aí lembra o corpo de Cristo, né? Eu vou ler aqui para vocês João 17:17. Vamos lá. Santifique-se na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, gente,
Quando eu falei para vocês que a gente no início ia se basear na palavra, no Evangelho, é sobre isso. A gente tem que viver a palavra. A gente tem que deixar todo tipo de dogma ou religiosidade de lado. Tem que acreditar que tem um Deus que entregou para a gente a palavra mais poderosa do mundo, para a gente entender que a gente tem que seguir isso aqui. E é isso que nós, da Unção do Crescimento, temos em nosso DNA. Seguir o Evangelho. E vamos para cima. É apenas o início. E é uma grande alegria contar com você junto conosco. Vamos lá, segundo parágrafo. Quando falamos eu sou da família, estamos falando de algo que vai além de frequentar cultos ou reuniões. Estamos falando de um sentimento profundo de pertencimento, de fazer parte de algo significativo, de ter um lugar onde somos amados e aceitos e valorizados. Vai muito além do que a gente enxerga no mundo natural. Quando a gente consegue entender que o sobrenatural de Deus ele está totalmente ligado ao nosso mundo natural, a gente consegue entender o nosso real propósito. E é isso que nós, da Unção do Crescimento, queremos. Queremos que exista essa sinergia, onde estejamos ligados. E baseado nisso, eu vou ler para vocês Romanos 12, 2. E não vos amaldeis ao esquema desse mundo, mas sede transformados pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo está cheio de bandeja, mas só que quem direciona as nossas vidas é Ele. E nada vai tirar essa nossa unção. Na Unção do Crescimento, nós vamos intensificar isso. Nós estamos juntos como um corpo, o corpo de Cristo, que independente da função, seja lá pastor ou alguém que está ajudando na limpeza da igreja, somos todos iguais, todos juntos, porque um depende do outro. E vamos para cima, vamos para cima. É isso. Mas o que significa na prática pertencer à família de Deus? Mais que uma instituição, uma família em Cristo. Primeiro, é fundamental entendermos que Jesus não se entregou para uma denominação, um prédio ou uma instituição, mas por pessoas. Para cada um de nós, Cristo amou a igreja, as pessoas e a si mesmo e se entregou por ela. Efésios 5 e 25 está falando sobre isso. Nós somos a igreja. Não existe parede, não existe templo. Nós somos a igreja, nós que fazemos aquele local. E é isso que a Unção do Crescimento visa, o que está no Evangelho. Nós unidos, nós criamos aquele local independente de parede. A nossa essência, a nossa sinergia, ela está ligada em pessoas, com o mesmo propósito, com o mesmo chamado. Na verdade, com chamados diferentes, mas com o mesmo foco no chamado. É isso. Segundo, através de Jesus, nós tornamos filhos de Deus e membros da sua família. Vamos lá. Assim, já nos sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados pela habitação de Deus no Espírito. Meu Deus, isso é muito profundo. Efésios 2, do 19 ao 22, foi o que eu acabei de falar. Então, isso daí só testifica
que o que a gente enxerga no natural, aquele prédio, a nossa estrutura, é tudo muito maravilhoso, confortável, é bom estar ali naquele ambiente, mas aquilo dali é nada mais, nada menos que fruto do que a gente foi direcionado pela Bíblia. Entender que aquilo dali é um local abençoador, de união, de foco no único objetivo, Cristo. Vamos para cima, pessoal. É isso. Próximo parágrafo sobre a célula. Inclusive, nós tivemos uma ontem aqui. Célula, uma porta de entrada e um coração acolhedor. Muitas pessoas, ao chegarem à igreja, trazem consigo um sentimento de serem hóspedes, estranhos no ninho. Nossa missão como igreja é desconstruir essas barreiras e integrar cada pessoa à família em função do crescimento. Vou explicar melhor aqui no segundo parágrafo. As células têm um papel fundamental nesse processo. Elas são uma das portas de entrada para a igreja. E mais do que isso, são o coração pulsante que pulsa em cada lar, levando o amor, o cuidado e a palavra de Deus para mais perto das pessoas. Elas representam uma maneira completa de cumprir nossa missão: amar a Deus, amar as pessoas e servir o mundo. Eu vou ler um versículo, Romanos 16, 5, sobre isso aqui. Vamos lá. Cumprimentai também a igreja que está na casa deles. Cumprimentai Epéneto, meu amado, o primeiro fruto da ásia de Cristo. Então, pessoal, já na época de Moisés, já existia essa divisão de grupos. E quando a gente fala em célula, a gente fala de algo que está na palavra que está na palavra sagrada, que está na Bíblia. A célula, ela é um complemento de tudo que a gente vive dentro da igreja. A célula é o estudo do que foi dito no culto de domingo. E é um mover espetacular. Porque aqui você compartilha tudo aquilo que o nosso pastor passou de entendimento para a gente. Aqui você opina, aqui você fala. Independente de certo ou errado, aqui a gente está para entender o que Deus tem para falar para a gente. E em ambientes proféticos, como em nome de Jesus, a minha casa e muitas outras, mais de 200 casas que fazem células no Ministério Unção do Crescimento, o Espírito Santo está presente e está sendo uma extensão das igrejas. Então, se junte a nós nesse mover. Se você não tem uma célula, procure o pessoal da consolidação, procure líderes que nós vamos te encaminhar para uma célula mais próxima da sua casa. Vamos lá. Por que a célula é tão importante? Aqui é a página 4, eu vou ler só os títulos e depois vocês dão uma revisada. Pastoreio e cuidado personalizado. A gente tem células entre 7 e 16, 18 pessoas. E são células multiplicadoras. Então, quando está chegando a 15, os líderes já têm que começar a multiplicar para ter outras células. É uma coisa maravilhosa. E justamente por ser ambientes reduzidos, nós somos, como os líderes de célula, pequenos pastores. E nós pastoreamos as pessoas que aqui estão. E vem fazer parte disso. É tão maravilhoso. É tão maravilhoso você servir em vez de ser servido. Quando a gente entende o verdadeiro evangelho, a gente entende que é isso aqui, pastorear e cuidar de pessoas. E a célula faz isso, o cuidado personalizado. Direcionamento e crescimento. Você direciona essas pessoas, você treina ela para ser um líder em treinamento. Você treina ela para ela fazer
situações dentro da célula, ler uma parábola, ou fazer uma dinâmica, ou fazer o próprio estudo da célula. A gente direciona essa pessoa para o reino. A gente direciona essa pessoa para ela ser um líder, para ela cuidar de pessoas. Isso é maravilhoso, isso não tem preço. É multiplicação. E é isso que o ID de Cristo pede para a gente. Comunhão genuína. Depois de todas as células, a gente tem uma comunhão. E é um ambiente, além de alimento espiritual, de também alimento corporal. Tem que vigiar, hein? Simplicidade e multiplicação. Contudo, muita simplicidade, sem pressão, mas com muito amor. Com algo vindo realmente de cima para baixo. A simplicidade da multiplicação, do entendimento, ou de quanto que Deus ele é maravilhoso com cada um de nós. Que aqui a gente não briga por cargos, não briga por posição. Aqui é uma unção profética, para nos manter firme na rocha e fazer tudo pelo reino. Que independente de cargo e posição, estamos todos juntos, alinhados, no mesmo propósito. Oportunidade de compartilhar. É o que eu falei. Na igreja, a gente vê o pastor, é um monólogo. Ele dá todo o conhecimento. Ele nos ensina o caminho. E aqui a gente tem a oportunidade de compartilhar dúvidas. Aqui a gente tem a oportunidade de compartilhar testemunhos. E essa é a função da célula. E construir laços. Os laços são verdadeiros. Eu aprendi na Bíblia que não existe o laço mais verdadeiro quando você está alicerçado com Cristo. A amizade verdadeira. Nós somos reflexo das 5 pessoas que nós andamos próximo. E se a gente anda com 5 pessoas que estão alicerçadas no mesmo propósito que você e que fazem coisas boas, com certeza você é reflexo disso. Pega essa chave. Você é reflexo das 5 pessoas que você anda. Você é reflexo das coisas que você fala, das coisas que você compartilha. A gente tem que se divertir, a gente tem que curtir, tem que ter amigos. E a gente consegue se divertir, ter amizades, colocando Cristo no meio disso tudo. De uma forma muito mais suave e muito mais genuína. A gente não precisa de subterfúgios para ter felicidade. Porque a nossa felicidade é Jesus Cristo. Reflexão pessoal. Isso aí vocês vão refletir aí. Pensando na sua experiência, o que a célula representa para você? Então, a segunda pergunta, qual a importância de estar inserido em uma célula para o seu crescimento espiritual? Eu gostaria, o exercício que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou fazer pelo menos uma pergunta em cada aula de reposição e eu gostaria que essa pergunta fosse respondida no meu privado, tá? O que a célula representa para você? O que você entende de célula? Se você já está na célula, eu gostaria que você me desse esse feedback, tá? Isso daí faz parte do dever de casa. E se você ainda não pertence, eu gostaria que você falasse comigo o que você acha que pode ser. E eu gostaria que você compartilhasse comigo para a gente também poder te ajudar e te direcionar para alguma célula mais próxima da sua casa. Tá bem? E essa é a pergunta e é dever de casa. Então anotem aí. Pensando na sua experiência, ou se você ainda não tem, o que a célula representa para você hoje? Se você já está na célula, o que ela representa para você hoje? Se você não está, o que você pensa que ela pode representar? É isso. Pega essa chave.
Pertencer e viver com propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Então, pessoal, todos nós temos utilidade. Todos nós temos algo para acrescentar no reino de Deus. E quando a gente começa a entender o nosso propósito no sobrenatural de Deus, a gente tem um direcionamento, inclusive, no mundo natural. A partir do momento que a gente consegue entender o nosso propósito, a gente encontra propósito no mundo natural. Eu vou dar um exemplo da minha esposa. A minha esposa, ela sempre foi muito competente, muito, no trabalho. Ela trabalha junto comigo. Mas só que ela dizia que ela não sabia qual era o propósito dela. E depois que ela se alicerçou verdadeiramente com Cristo, ela viu qual era o propósito dela, do sobrenatural de Deus. Mas hoje ela é tão entendida do propósito dela no mundo natural também, que ela não se questiona mais. O propósito de Deus te dá propósito para a vida, te dá propósito para o seu cotidiano. Então pega essa chave, pessoal. Se você não sabe qual é o seu propósito, Deus vai te mostrar qual é. Porque cada um tem sua habilidade. Por isso que eu digo, eu não. A palavra diz. Não podemos olhar para um lado e nem para ninguém. Nosso foco é Deus, é Cristo. Se a gente focar sempre em Cristo, o seu propósito vai aparecer. O seu dom vai surgir. Se você acha que você não tem, você está muito enganado ou enganada. Você é parte essencial dessa família. Ao se integrar à família Unção do Crescimento, você descobrirá que Deus tem um plano especial para a sua vida. Aqui você encontrará seu lugar, seus dons serão despertados e você será preparado para servir Deus ao próximo de forma significativa. O que a gente faz aqui, além do trio de crescimento, onde vocês estão fizeram o restart, agora estão no crescendo na unção, a gente tem a Academia das Águias 1, a Academia das Águias 2, já para líderes, mas só que a gente tem cursos complementares. Qual o seu propósito? Dons espirituais. Então, a gente tem também a disponibilidade do curso de teologia, que é feito toda segunda-feira. Então, pessoal, aqui a gente dá toda a estrutura para vocês conseguirem desenvolver o sobrenatural com avivamento e com conhecimento. É isso que a Igreja Unção do Crescimento quer mostrar para vocês. Quer que vocês entendam que uma coisa está interligada à outra. E a gente quer muito o avanço de cada um de vocês, em sinergia, em união com a gente. E a gente vai crescer junto. Nós vamos fazer uma grande obra juntos. Os benefícios de pertencer. Eu vou ler também só os parágrafos. Crescimento espiritual. Depois vocês leem o que vem falando sobre isso. Responsabilidade e edificação. Apoio e encorajamento e propósito compartilhado. Todos esses tópicos a gente já falou um pouquinho aqui. Crescimento espiritual, responsabilidade e edificação, apoio e encorajamento, coragem para aquilo que você, de repente, você falava, eu não sou capaz. Não, você tem um dom, você tem um propósito. E propósito compartilhado. Porque a partir do momento que Deus direcionou o teu propósito, você vai compartilhar o teu propósito com outras pessoas. Porque existem vários semelhantes igual a você. O teu propósito, ele vai alcançar, em nome de Jesus, vai alcançar multidões. Os riscos de não pertencer. Isolamento espiritual, desmotivação e esfriamento, solidão e vulnerabilidade, quase que travou, hein? Estagnação ministerial, inconstância e frustração. Isso aqui, pessoal, esses riscos de não pertencer,
é só apenas uma ação nossa. A ação de se inserir na igreja Unção do Crescimento, vê se vocês conseguem entender, não está direcionado a algo natural de religiosidade. Está inserindo nada mais, nada menos a nossa vontade de se inserir no que é dito na palavra de Deus. É o exercício da fé. É entender que nem tudo vai ser da forma que a gente quer. Que o que Deus tem pra gente é muito mais do que a gente quer. E se manter firme, em fé, mesmo quando as coisas não acontecem da forma que você quer, é uma coisa que vai fazer com que você nunca passe por isso. Uma coisa importante na nossa igreja é que você sempre vai ter uma cobertura. Mais do que uma cobertura. Porque você tem líder, você tem supervisor e você tem pastor. Então o risco de você não pertencer depende exclusivamente de você. Seguir a palavra e acreditar que tem pessoas disponíveis e com muito prazer em te ajudar, a hora que for. Vamos lá. Vivendo nossa cultura, tudo que fazemos na família Unção do Crescimento, cultos, conferências, treinamentos e células, é pensando para gerar relacionamentos profundos e apresentar Jesus de forma clara e transformadora. Nossa cultura se baseia em princípios sólidos. A presença de Deus é prioridade. Acolhimento e amor, unidade, lealdade, serviço e transformação. Olha que maravilha. Sensibilidade de estratégias de Deus, excelência e servir é mais importante que título. A servidão é o que vale, não é o teu cargo. É sobre isso. Humildade sempre. Nós temos que ser humildes sempre, não olhar para o lado, deixar o orgulho de lado. Nós somos carne, mas só que a gente tem que deixar o nosso Espírito Santo habitar dentro da gente. Saber quando a gente está errado, ter humildade de compartilhar algo com o irmão, caso você ache que você está sendo injustiçado, mas com amor sempre. E depois eu quero que vocês tenham uma reflexão. O que você pode fazer para ajudar alguém que ainda não sente a parte da nossa igreja? Quais atitudes práticas no seu dia a dia demonstram que você acolhe e integra novas pessoas? Compartilhe um testemunho que demonstre um ou mais aspectos da nossa cultura e ação. É sobre isso, pessoal. A primeira aula acabou. Domingo, agora eu aguardo vocês nessa segunda aula. Deus abençoe fortemente a vida de cada um de vocês e vamos para cima. Deus no controle de tudo. A paz do Senhor.